Bom dia, dia 27 de abril. Hoje vamos ler 1 Crônicas de 13 a 15, capítulo 13. A arca é depositada em casa de Obed-edom. E teve Davi conselho com os capitães 2 milhares, 200, e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos, em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. E então Davi com todo Israel subiu a Baalá e dali a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para subir dali a arca de Deus o Senhor, que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab. E Uzá e Aió guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com toda a sua força em cânticos, com harpas e com alaúdes, e com tamborins e com símbolos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si. A cidade de Davi, porém, a fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Capítulo 14. Davi faz aliança com Irão. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros, e carpinteiros para lhe edificar uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor do seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que tinha em Jerusalém: Samua e Sobabe, Natã e Salomão, Eibá, e Elisuá, e Elpelete, e Nogá, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Beliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam perto pelo vale dos Refaíns. Então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-perazim, Davi ali os feriu, e disse Davi: Por minha mão Deus derrotou a meus inimigos como a rotura das águas. Pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal-perazim, e deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimasse a fogo.
Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: Não subirás atrás deles, mas roda por detrás deles e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das aroeiras, então sai a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquela gente. Capítulo 15. A arca é levada da casa de Obed-edom para Jerusalém. Fez Davi a casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu, para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. E Davi ajuntou a todo Israel e Jerusalém, para fazerem subir a arca ao seu lugar que ele tinha preparado. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe e seus irmãos, 120 dos filhos de Merari, Asaías, o príncipe e seus irmãos, 220 dos filhos de Gerson, Joel, o príncipe e seus irmãos, 130 dos filhos de Elisafã, Semaías, o príncipe e seus irmãos, 200 dos filhos de Hebron, Eliel, o príncipe e seus irmãos, 80 dos filhos de Uziel, Aminadab, o príncipe e seus irmãos, 112. E chamou Davi os sacerdotes Zadoque e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e disse-lhes: Vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Pois que, portanto, primeiro vós, assim, o não fizestes, o Senhor fez ruptura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-me, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinha sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem seus irmãos, os cantores com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Ordenaram, pois, os levitas a Amã, filho de Joel, e dos seus irmãos a Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, a Etã, filho de Cusaías, e com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias e Bene, e Jaaziel, e Semiramote, e Jeiel, Eune e Eliabe, e Benaia, e Mazéias, e Matitias, e Elifelel, e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, os porteiros e os cantores. Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de metal. E Zacarias, e Aziel, e Simarote, Semiramote, e Jeiel, Eune, e Eliabe, e Maazéias, e Benaia, com alaúdes sobre Alamote,
e Matitias, e Elifelel, e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, e Azazias com harpas sobre Seminite, para esforçar o tom. E que Ananias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto. Ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido nisso. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca, e Sebanias e Josafá, e Netaneel, e Amazai, e Zacarias e Benaia, e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram para fazer subir com alegria a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus, os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Também Davi levava sobre si um éfode de linho, e todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor, com júbilo e com sonido de buzinas, e com trombetas, e com símbolos fazendo sonido com alaúdes e com harpas. E sucedeu que, chegando à arca do concerto do Senhor, à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo Davi dançar e tocar, desprezou no seu coração. Espero que tenham um grande dia. Obrigado.